Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu fico até constrangido por tanto amor, com tanto carinho que os irmãos têm por nós, né? Aliás, essa igreja é a igreja do amor, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a você que está aqui nesta noite. E eu tenho certeza, porque antes de Deus falar na vida de cada um de vocês, Deus fala conosco. Quem crê que Deus fala através de sonhos, de profetas, de evangelistas, de pastores e de mestres, amém? E Deus continua o mesmo hoje, como Ele foi ontem e o será por toda a eternidade, amém? Obrigado. Na primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, eu vi uma coisa muito interessante, e o pastor Mateus falou uma coisa que me lembrou. A primeira vez que eu fui assistir um culto numa igreja evangélica, o pastor que estava lá, o pastor Wilson, ele disse o seguinte: olha, se eu estiver falando ou eu falar alguma coisa que não está de acordo com o que está escrito neste livro, despreze o que estou falando e siga o que está escrito na palavra de Deus. Então esse mesmo pedido, irmãos, há 21 anos atrás eu ouvi, e eu replico esse pedido. Se eu estiver falando alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, desconsidere o que eu estou falando hoje, porque eu sou homem, sou falho e necessito da misericórdia e da graça de Deus todos os dias na minha vida, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, amados, foi 2 reis, 2 propósitos. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje, viu? Então, se você não está acostumado a ler a Bíblia, hoje você vai ter uma grande oportunidade de desfrutar o que Deus tem para as nossas vidas. E uma coisa eu tenho certeza: Deus sempre tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, e consequentemente para toda a nossa família. Antes do Mateus me chamar aqui, o pastor Mateus, eu convidei meus 2 filhos para vir ministrar no mesmo lugar. Mas um deles: não, pai, não, vai o senhor. E o outro falou assim: não, pai, eu não estou preparado. E é interessante, amados irmãos, que ninguém está preparado, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E eu gostei, sabe, Mateus, quando você me adjetivou como humilde, porque assim, a verdadeira humildade, amado, é quando nós percebemos que nós não somos nada, amado. Não é título, não é valor financeiro que nos faz a chegar ao trono de Deus. É simplesmente a humildade e o temor no coração das nossas vidas, amém? Vamos lá, Juízes 13. Olha só como começa o capítulo em Juízes 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Amado, qual é o resultado quando nós pecamos contra Deus? O resultado é isto. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, não porque nós merecemos, não, porque nós somos desobedientes. Eu vou confessar uma coisa para vocês, só para nós aqui, tá bom? Às vezes eu sou um pouco desobediente. Às vezes eu ouço a voz de Deus. Tá certo, amor? Às vezes eu sou desobediente até para minha própria esposa. Mas eu não tenho vergonha de falar isso. Porque quando Deus nos uniu, nós somos uma só carne. E glória a Deus pela vida da minha esposa. Mas a última palavra em casa, eu quero deixar bem claro aqui nesse púlpito:
De quem é, amor? Minha, tá vendo? Sim, senhora. Não. Sim, amor. Tá bom, amor. Amém, amor. Vamos voltar ao assunto aqui. Os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor nos entregou nas mãos dos filisteus. Iniciamos o livro de Juízes e vemos o quanto nós cometemos contra Deus. Por quê? O pecado nos afasta de Deus, amados irmãos. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Todos nós pecamos. Não importa a intensidade do mais ou menos, mas todos nós cometemos pecado. E quase todos os dias, se nós não vigiarmos, nós cometemos pecado. Todos os dias nós cometemos pecado. Mas ainda bem que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele vê o coração de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano nesta noite. E considera a oração do arrependimento. Considera a oração de um justo. O que é ser justo? É ser justificado por Deus. E sabe de uma coisa? O pai que ama o seu filho, agora é para os filhos, viu? O pai que ama os filhos, corrige os filhos. Nós fomos filhos também. Nós não gostávamos de correção, é verdade ou não é? E vocês acham que essa geração também gosta de correção? Mas é necessário. Viu, filhos? É necessário que vocês obedeçam os pais e as mães, para que a vida de vocês se prolongue na terra. É bíblico, é princípio bíblico. Existe um mandamento, todos sabem qual é? Honrar pai. Para quê? E Deus é tão misericordioso que olha o coração de Deus quando Ele entrega o povo dele escolhido nas mãos dos nossos inimigos. O povo filisteu era um povo cruel. E o que acontece quando o povo de Deus peca contra Deus? Ele entrega nas mãos dos nossos inimigos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele levanta homens e mulheres de Deus para dar uma direção ao seu povo. Por exemplo, nós temos um pastor presidente aqui da LBC Brasil. Eu vejo, amados irmãos, eu vejo. Eu amo o meu pastor. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida: eu não abro mão de princípios que Deus estabeleceu, porque os princípios de Deus não mudam. O homem pode tentar adequar aos princípios de Deus, mas os princípios de Deus nunca mudam. Quantas lutas os nossos pastores passam, os nossos presbíteros, os irmãos da oração, da intercessão. Amado, chamado de Deus é para todos nós, mas a renúncia às coisas do mundo são poucos que conseguem conservar ainda. O coração do homem é enganoso. Muitas vezes a gente se corrompe por poucas coisas. Nós trocamos uma vida eterna por prazeres mundanos e humanos. E Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Vamos ler a história de Juízes. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe:
eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém, conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e cuja cabeça não passará navalha. Alguns já estão sabendo de quem é este homem de Deus, que Deus vai levantar para ser rei em Israel. Porque eis que tu, portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Amados irmãos, nazireu, não sei se todos sabem, é uma consagração que é feita a Deus. Por exemplo, eu já conheci pessoas que deixaram o cabelo crescer, fazendo um voto para Deus com algum propósito. Outros deixam a barba crescer. Outros ficam sem beber água durante 2, 3 dias. Mas nesse caso aqui, Sansão já foi concebido uma promessa, com um voto vitalício. E olha só o que ele tinha que fazer, a mãe dele, nazireu, lá em Números capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: de vinho e de bebida se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá coisa nenhuma de uvas, nem frescas, nem secas comerá, todos os dias do seu nazireado, não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireu, sobre sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os seus dias, que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um cadáver, de morto. Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe, meus amados irmãos, e nasceu com propósito. Ele nasceu com o propósito de ser rei de Israel e libertar o povo de Deus das mãos dos inimigos, dos filisteus. Eu quero que todos leiam, irmãos. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um Deus e um anjo de Deus. Essa palavra está difícil de eu falar, irmã. Mas, amém, né? Ainda bem que os irmãos estão acompanhando, senão eu ia engasgar todo aqui. É que nem disse uma vez a Dilma Rousseff, ia se engasgar consigo mesmo. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho, agora pois não bebas vinho nem bebida, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Amados irmãos, a coisa do nazireu é coisa tão séria. Olha o temor dos pais, sabendo que o anjo apareceu à sua mulher. As coisas de Deus não pode haver mistura, amados irmãos. Ou é ou não é, ou está certo ou está errado. Não existe mistura. As coisas de Deus são simples, mas tem que ter fonte. Nós cantamos aqui: tu és a fonte, Senhor. Que fonte que você tem bebido na sua vida? Pois eu vou lhe dizer: se a sua fonte estiver estragada, vai estragar você e todo o seu corpo e toda a sua família, viu? Amados irmãos, eu falo isso com muito temor no coração,
Porque eu vejo quantas famílias são destruídas, porque não tem um lá dentro da casa que busca a presença de Deus e do Espírito Santo. Eu choro, amados irmãos. Eu choro quando eu vejo uma família sendo destruída. Porque o projeto de Deus é a família. Amém? E aqui nessa passagem diz bem claro: as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Como é que você vai saber se é coisa de Deus ou não, se você busca a presença de Deus? Se você não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não vem na oração, não faz oração nem na sua casa, nem aqui no templo. Eu vou conversar uma coisa para os irmãos. Toda quinta-feira nós temos oração. Dessa vez foi lá na outra igreja, onde nós iniciamos. Amados irmãos, tem dias, eu sou homem e sou falho. Tem dias que o meu corpo e a minha vontade querem arrumar desculpas para não vir na oração. Mas uma coisa é certa, amados irmãos: depois que eu saio da oração, eu saio muito mais fortalecido do que eu. Quando o nosso pastor convidar ou convocar você, por enquanto é convite, né? Meu pastor lá em São Paulo era convocação mesmo. E principalmente quem tinha cargo dentro da igreja. As coisas de Deus são sérias. É verdade. E o fato, muitas vezes, de ser sério, não participa de algumas coisas, você é deixado até de lado. É ou não é? Mas não se preocupa não, amados irmãos, porque no dia da justificação lá no céu, Deus vai olhar o seu coração e a intensidade do como você se comportou aqui na terra. Vamos continuar. Eu disse uma vez para o pastor Israel, é pena que ele não está aqui, mas eu não estou aqui para angariar a simpatia de ninguém. E às vezes eu sou até antipático. Mas os irmãos, como tem um amor no coração, eu sei que oram por nossas vidas, né? E nos amam da mesma forma, é ou não é? Ouvi poucos améns, mas glória a Deus, viu? Glória a Amém? Deus. Amém. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher que estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apresentou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu outra vez. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi àquele homem e disse: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Alguns entenderam. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira, preste bem atenção, amados irmãos. De tudo quanto se procede da videira, não comerá, nem bebida forte, nem vinho, e nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao Senhor: ora, deixe que detenhamos e te prepararemos o cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei teu pão. Irmãos, anjo não come comida do mundo não, viu? Você vê a inocência da oferta de Manoá. Continuando. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Você tem colocado a sua vida diante do altar do Senhor? Amém. Você tem colocado a sua família diante do altar do Senhor? Amém. Amados irmãos, eu aprendi com o irmão que tudo que nós podemos fazer, nós devemos fazer, mas nós somos limitados. Nós temos que ter a dependência de Deus também. Amém? Amém. Continuando. E disse Manoá o anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honraremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?
Amém. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. Glória a Deus. E houve-se um anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Amém. Continuando. Alguém sabe de quem é que eu estou falando aqui nesta noite? Amém. Alguém sabe? Quem poderia arriscar o nome? Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. E ele veio, amados irmãos, para libertar o povo das mãos dos filisteus. Amados, nós temos que ter muita vigilância na nossa convivência, na nossa maneira de ser e de viver. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher, das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o meu povo? Para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a teu pai: toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Amados, nem tudo que agrada o teu olho é da vontade de Deus. As aparências enganam, principalmente os jovens, viu, jovens? Está todo mundo concentrado ali, glória a Deus. Tudo tem o seu tempo. Às vezes o menino, quem não quer ficar com uma mulher linda, um homem bonito? Aleluia. Amém. Não é verdade? Mas a primeira coisa, nós temos que saber se aquela mulher ou aquele homem é da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Olha, eu quero dizer algo para vocês. Eu digo isso sempre na minha célula. O fruto do meu casamento não foi com os olhos humanos não, viu? O fruto do meu casamento, sabe quais olhos que foram? Esses olhos aqui, ó. Esses olhos aqui no chão. Glória a Deus. E Deus é fiel para cumprir, viu? E Deus é fiel para cumprir e para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Algumas irmãs estão com o rosto ainda. Calma. Deus é poderoso. Não chegou ainda, mas vai chegar. Se chegou e não está do jeito que você quer, ore a Deus para haver transformação. Amém. As coisas de Deus funcionam dessa forma. Para Deus, nada é impossível. Vou continuar aqui. Eu tenho que falar, amados, porque eu vejo. Se você tem um homem de Deus ao seu lado, se você tem uma mulher de Deus ao seu lado, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E não desista dos teus sonhos. Porque Deus é fiel. Eu me lembro que há muitos anos atrás, tinha uma irmãzinha, uma irmã bonita, viúva, e tinha perdido as esperanças. Aí Deus usa a vida da minha esposa. Falei, não, creia que Deus vai te dar um homem bom para você. Hoje ela é casada com um pastor, abençoadíssima, fazendo a obra do Senhor, viu? Então não perca as esperanças, tá bom? Glória a Deus. Acho que agora, amor, o pessoal começou a gostar um pouco mais de mim. Glória a Deus por isso.
Por isso que eu sempre falo, é estratégico, viu, amor? Vamos lá. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Preste bem atenção nesse versículo. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao seu encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que despedaçou o leão com quem se despedaça um cabrito. Amados, você já viu um gato endemoniado? Já? Meu irmão, Todos eles são. Eu acho, na moral. Gato? Misericórdia. às vezes um gatinho desse já mete medo em muito homem aqui, né? É verdade ou não é? Não com essas palavras. Hã? É. Mas o endemoniado mete mais medo. Mas enfim. Olha só o que aconteceu. Quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, pode vir o que for para cima dele. Olha só o que aquele homem fez com as próprias mãos. Olha, não tem nada nas mãos. Irmão, começa a pensar, como é que um homem com olhar físico entende uma passagem dessa? Como é que um homem pega um leão e rasga, pega na sua boca e rasga o leão como se rasga um cabrito? O que está por trás de tudo isso? Se não é o Espírito de Deus? Amado, se Deus fez isso na vida de Sansão, Ele também continua o mesmo e pode fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. Todo leão que vier bramando contra você, contra a sua família, é só você invocar o nome de Deus e você despedaça o leão. Não tenha medo. E desceu e falou que era mulher, ela agradou aos olhos de Sansão. Vamos lá. Tem coisas, amados irmãos, que nós somos inconsequentes nas nossas atitudes e palavras. Sansão já não é mais um menino. Sansão já conhece na fase adulta. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho. Meu irmão, os caminhos de Deus são retos. Quando a gente desvia dos caminhos do Senhor, começa a ruir, começa verdadeiramente a nossa queda. Preste atenção no caminho que você está seguindo. Deus dá intuição para a nossa alma, para o nosso coração. Isso que você está fazendo e seguindo não é bom para você. É por isso, como pais, amados irmãos, nós temos que educar os nossos filhos. Eles reclamam, choram, né? Não sei de vocês, mas fala que e eu tenho um problema ainda, porque eu tenho 2 gêmeos. Quando pergunto para quem fez isso, eles não estão aqui, né? Cadê? Ah, tá lá. Está faltando um ali, cadê o outro? Ah, está aqui. É que eles, apesar de 11 anos, eles são altos, né? Ainda bem que puxou alguma coisa minha. Quando eu pergunto para um, quem fez isso? Foi ele. Foi ele, pai. Mas sabe de uma coisa? Deus conhece o nosso caminhar. Ele sabe quando a gente começa a se desviar. Deus é tão bom e maravilhoso, amados irmãos, que Ele dá sinais. Ele dá sinais. Olha, o caminho que você está perseguindo não é bom para você. Sansão se desvia do caminho, e eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Eu pergunto para você nesta noite: isso é da vontade de Deus ou é da vontade do homem? Sansão se desviou do caminho para ver cadáver. O voto de Nazireu não pode se aproximar de cadáver. E o que continha no cadáver? Mel.
Amados irmãos, o mel é doce, mas a fonte é podre. Qual é o alimento que você está comendo? Qual é a origem? Nós cantamos aqui: Tu és a fonte, Senhor. Qual é a origem que você tem buscado para a sua vida e para a sua família? Se a origem não está baseada na palavra, a origem é podre, é mundana. E é muito fácil, pastor Mateus, nós não contaminarmos com as coisas desse mundo. O pecado é doce, é agradável aos olhos, mas isso não agrada o coração de Deus. Eu sei que essa palavra está sendo muito dura para mim e para você, mas é Bíblia, é princípio. Você quer continuar nesse caminho? Problema seu. Avisado você foi. Amém. Aleluia. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, pois assim os moços costumavam fazer. Sansão, além de pegar o mel contaminado, sabe o que ele fez? Ele deu para os pais. Misericórdia. Acha esse versículo para mim que é importante. Eu acho que está em cima, Daiane. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, e tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi ao seu pai e à sua mãe e deu-lhes do mel e comeram, porém não lhe deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Ou seja, além da coisa podre ele comeu, ele ainda deu para os pais e para a mãe. Porque eu tenho certeza, amados irmãos, eu falo para os meus filhos: olha, se forem fazer alguma coisa, avise os seus pais. Querem fazer? Primeiro busque aos seus pais. Eu instalei, eu liberei o celular para eles, amados irmãos, mas o celular tem um recurso, não sei se os pais sabem aqui, dá para você gerenciar tudo que os seus filhos fazem no celular, viu? Amém? Uma dica só para os pais, tá bom? Amém? Glória a Deus. Continuando. Amados irmãos, às vezes eu fico meio perdido da hora. Que oração já? 8:30. Eu tenho certeza, amados irmãos, porque os pais de Sansão, se soubessem que ele tinha pego aquele mel do cadáver, eles não teriam comido e também teriam repreendido o seu filho. Porque o pai que ama o seu filho o repreende. Amém? Amém. Glória a Deus. Continuando. Vamos correr mais um pouco. Descendo depois seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu como vissem, e trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias de bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Continuando. Eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Continua, Daiane. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Amados, olha só, com as coisas de Deus não se brinca, viu? Chamado é chamado. Deus chama homens sérios, porque o chamado de Deus é sério. Não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. Porque na hora que você precisar ser honrado por Deus, Ele vai ver como é que tem sido a sua conduta e o seu caráter diante dele. Amados, não fica bravo comigo não, eu peço. Mas eu tenho que falar isso para mim. Isso veio para mim também, viu? Porque todos os dias nós precisamos nos reconciliar com o Senhor e pedir a misericórdia de Deus, para que nós tenhamos uma vida plena nessa terra. Continuando.
olha só, no 7º dia, foram a mulher de Sansão. A gente não sabe, pode continuar, Daiane. A gente não sabe decifrar esse enigma. Faz persuasão ao seu marido, para que não esconde a você, e você não esconde. Vamos lá. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo, filisteu, o enigma para decifrar. Deus, Ele nos avisa, amados irmãos. Ele nos avisa. Deus tem avisado você? Deus tem colocado no seu coração coisas que não estão agradando o coração dele? Então ouça a voz de Deus e despreze o caminho que você está caminhando, amém? Vamos lá. Pode ir, Daiane, acho que deu tempo de todos. Pode ir, Daiane. Meu irmão, você tem empenhado a sua palavra? Você tem falado coisas que você não pode cumprir? Sansão fez um enigma que não era necessário. Quantas palavras têm saído da nossa boca que o momento não é propício e não é necessário? E um homem de Deus tem que cumprir a palavra dele, viu? Se você é um homem, uma mulher de Deus, se você empenhou a sua palavra, você tem que cumprir. É princípio. Olha só a consequência de uma brincadeira. O que aconteceu? Sansão desceu ao outro reino e matou, porque, irmãos, ele matou as pessoas. Ele tirou 30 vidas para honrar o compromisso que estupidamente ele fez. Vamos lá. E depois de tudo isso, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Sabe, amados irmãos, a decadência de um homem e de uma mulher de Deus começa em não observar princípios. Eu disse aqui antes, no início, princípios de Deus são imutáveis. O homem tenta mudar, mas princípios não se mudam. Amém? Vamos correr, Daiane, que o pessoal acho que está com sono. Depois de alguns dias que Sansão visitou sua mulher com um cabrito e disse: vamos lá, entrarei na cama. Olha só, para Sansão estava tudo bem. Às vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo no pecado e os nossos olhos está tudo bem, não, está tudo tranquilo. Olha, eu vou na igreja todo sábado, eu amo o pastor Israel, eu tomo a Santa Ceia. Mas tem coisas no nosso coração que está dizendo: não está bem. Porém o pai dela não deixou entrar. Vamos lá. E disse seu pai: por certo pensava eu que desprezavas, de sorte que eu a dei a teu companheiro. Essa é a primeira traição de Sansão. Continuando. Olha, tem a irmã dela, tal. Inocente sou desta vez para com os filisteus, quando lhes fizerem algum mal. Continuando, Daiane. E foi, amados irmãos, veja o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E foi Sansão e pegou 300 raposas e, tomando as tochas, as virou cauda a cauda. Ele
lhes pôs uma tocha no meio de cada uma das suas casas. Amados, você já tentou pegar uma raposa? A raposa é o bicho mais arisco que existe. Este homem, pelo poder de Deus, conseguiu capturar 300 raposas. Se uma já é difícil, imagine 300. São detalhes, amados irmãos, que muitas vezes passam desapercebido na nossa leitura. Às vezes, para pegar até minha gata lá em casa é uma dificuldade. Vamos lá. Meu irmão, ele acabou com a plantação dos filisteus. Continuando, Tayane. Quem fez isso? Quem pode ter feito isso? Olha lá. Amados, quando você se diz cristão, crente, sabe o que vai dizer se você o é mesmo? É o seu caráter e as suas atitudes. E hoje em dia não está sendo fácil ser cristão não, viu? Se o camarada não tiver convicção de quem o chamou, ele se corrompe. Amém, amor? Olha só, outras vidas sendo ceifadas por causa da inconsequência de um homem de Deus. Amados, um homem de Deus também precisa ter muita coerência, sabe? Porque uma palavra liberada, ela pode surgir um efeito desastroso nas nossas vidas. É por isso, se você ama o seu pastor, ore por ele. Amém. Porque ele é homem como nós, sujeito a enganos, mas é um homem de Deus. Amém. Os filisteus, você acha que você planta o ano todo, vem alguém e acaba com a tua plantação, o que você vai fazer? Vai agradecer a Deus por aquilo? Ainda mais filisteu? Queima Jesus. Queima. O pessoal foi atrás de Sansão. E olha só o que aconteceu. O povo de Israel sabia onde Sansão estava. Vai passando, Daniel. Vocês podem se concentrar aí na leitura. Vai devagar para eles poderem estar lendo, tá? Os filisteus queriam se vingar de Sansão. Olha lá. Então 3.000 homens de Judá desceram a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabia que todos os filisteus dominam sobre nós? E vindo a ele ali, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, novamente, amados irmãos, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E o que ele fez? E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E o que aconteceu? E achou uma queixada fresca de um jumento. Queixada lembra o quê? Cadáver. Sansão gostava de cadáver. É possível. Continuando. Com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1.000 homens. Querido, como é que um ser humano natural consegue ferir 1.000 homens com uma queixada? Todo mundo sabe que é jumento aqui, né? Amém? Vamos correr. Amém. Vamos correr porque o tempo está surgindo. Amém. Glória a Deus. Pode ir, Daiane. Louvado é teu nome, Jesus. Olha só o que Deus faz, amados irmãos. Você está passando alguma dificuldade na sua vida? Você
você está com alguma necessidade que ainda precisa ser suprida, olha só o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu dela água, e bebeu e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Continuando. E foi Sansão a Gaza e viu uma mulher prostituta. O pecado é gostoso, irmãos. Os nossos olhos gostam de coisas que nos atraem. E coisas que muitas vezes nos atraem não devem fazer parte da nossa vida. Não sei se alguns sabem aqui, eu faço, por questões provisórias, eu faço delivery de alimentos, de comida. Muitas vezes, amados irmãos, eu vou entregar alimentos, a porta se abre, e tem pessoas, tanto do sexo masculino e feminino, que estão em trajes, eu diria íntimos. E eu faço o seguinte: quando eu pego o alimento, eu já olho. Se eu conseguir ver a perna da pessoa, eu já nem subo mais a minha cabeça. Misericórdia. Eu já faço assim, ó. Amém, Deus abençoe. Eu não falo Deus abençoe, tem que falar take, né? Não, e olha, eu falo isso diante da minha esposa. Sabe por quê? Eu não tenho medo dela. Eu tenho temor de Deus. Porque ela foi fruto das minhas orações. Então é ela. E até o final das nossas vidas. Pelo menos a minha vida, né? Depois você está liberada, viu, amor? Mas eu creio que Jesus vai nos buscar juntos, viu? Amém? Brincadeira, vamos lá, continuando. Vamos lá. E ele foi e se deitou com uma prostituta. Vamos lá. Porém, toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Olha o que esse homem foi capaz de fazer. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. Amados irmãos, vocês têm ideia da força descomunal desse homem? Eu fiz uma pesquisa. Você já tentou carregar uma porta da sua casa, essa porta padrão, assim, ó, nas costas? Principalmente os homens, as mulheres não. Os homens tentaram já carregar uma porta nas costas? Você carrega, né, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Eu ainda bem que hoje eu tenho meu cunhado lá em casa, me ajuda tanto. Glória a Deus pela vida do meu cunhado. Eu vivi algum tempo na Itália, e lá tem aqueles casarões antigos. Amados irmãos, aquelas peças de ferro, aqueles portões, não pesam 20, 30 quilos não, viu? Pesam de 150 quilos para mais. Sansão, eu fico imaginando o tamanho daquela porta. E tem outro detalhe, ele colocou nas costas. Aí você fala assim, ele colocou nas costas e andou 10 metros. A pesquisa que eu fiz, ele andou mais de 30 quilômetros. Meu irmão, você não anda 30 metros com essa porta nas costas não, né? Esse é o poder de Deus na vida de um homem que teme ao Senhor. Você quer ver a sua vida transformada? Você quer ver Deus agir na sua vida e em toda a sua família? Renda-se ao Espírito Santo do Senhor. Renda-se a Deus. Renda-se a Jesus Cristo. Continuando, Daiane. E outra, a porta, ele não andou em ruas planas, não. As portas ele levou até o cume do monte. Eu não sei se você subiu já algum monte por aí. Eu já subi várias vezes no monte para orar. Amados, a subida, eu vou falar uma coisa.
Tem monte que só misericórdia de Deus, viu? O camarada tem que estar preparado mesmo, fisicamente, porque senão fica no meio do caminho. Vamos lá. Olha lá, Daiane. Olha só. E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do Vale de Soré, cujo nome era Dalila. Os irmãos estão se lembrando dessa história, dessa passagem bíblica? Amém? Continuando, Daiane. Nós estamos terminando já. Então os príncipes dos filisteus subiram e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Continuando, Daiane. E como poderíamos assim olhar, não sei falar essa palavra, não. Perdão, irmão. Obrigado pela ajuda. Isso que é participação. É dele amarrá-lo para assim, afligimos e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Vocês se lembram por quantas moedas de prata Judas traiu a Jesus? 30. Quanto? 30. 40, aqui dá mais. 30. Nós vamos ver. Amém. Eu só sei de uma coisa, independente se for 30 ou 40 ou 50, Sansão foi traído por quase 4.400 moedas de prata. Você vê onde está o coração de um homem, de uma mulher? O seu coração está sendo vendido hoje, nesta noite, mas em nome de Jesus, amados irmãos, o seu coração vai ser fortalecido para nunca mais colocá-lo à venda, porque as coisas de Deus são eternas. A minha oração, amados irmãos, sabe qual é? Que o Senhor não apague meu nome do livro da vida. Ai desse dia quando chegar para nós. Continuando, amados irmãos. Dalila disse assim: declara-me, peço, que consiste a tua grande força. Amados, segredos de Deus não devem ser compartilhados. A minha esposa está aqui. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar, ela quer ver a minha ministração. O que eu faço, amor? O que é que eu faço com o dedinho? Não. Porque Deus pode mudar. Deus pode mudar a minha ministração, como já fez. Continuando a palavra. Olha a brincadeira, amados. As coisas de Deus são sérias. Olha a brincadeira. Se me amarrarem com 7 vergas de vinho, ainda estiverem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro. O que Dalila fez? Vamos lá, próximo versículo. Ela o amarrou com elas. Continuando. Sempre tem gente nos olhando, viu? Toda atitude que você faz, toda palavra que você fala, sempre tem alguém com os olhos e os ouvidos atentos. É por isso, amados irmãos, que o cristão verdadeiro tem que ser diferente nesse mundo. Amém. Você tem sido sal nessa terra? Ou você tem seguido o que todo mundo tem feito? Se você tem seguido, esses caminhos não são do Senhor, aparta desse caminho. Amém? Continuando. Aquela foi a primeira tentativa. Não conseguiu. Segunda tentativa. O que aconteceu na segunda tentativa? Pode subir, Daniel. A mulher de tanto insistir. O pecado é assim, amados irmãos. Os nossos inimigos espirituais, ele olha para você, ele sabe que você não gostou, ele tenta mais uma vez, o seu semblante já começa a ficar mais sorridente. O pecado é assim, amados irmãos.
A hora que você menos percebe. Você já ouviu aquela famosa frase? Nada a ver? Ô irmão, isso aí não tem nada a ver não. Não tem nada a ver. Já ouviu? Ô irmão, está escrito na palavra. Não tem nada a ver, isso aqui naquela época. Vou repetir uma coisa. O princípio de Deus não muda. Três vezes Dalila tentou descobrir de onde vinha a força de Sansão. Mas Dalila foi persistente. Assim é o pecado nas nossas vidas. O pecado persiste diante de nós. Vamos continuar. Pode continuar, Daiane. Pode continuar. Olha só. Amados, aqui não está a queda de Sansão. O primeiro princípio que Sansão quebrou foi lá atrás, quando ele se aproximou do cadáver do leão e pegou o mel e ainda deu para os seus pais. E aqui ele declara de onde vinha a força dele. Continuando, Daiane. Falta pouco tempo, mais 5 minutos, amados irmãos. Pode continuar, Daiane. Muitos já conhecem a história. Pode continuar. Pode continuar, Daiane. Sansão, na sua empolgação, porque o homem era sobrenatural. Sabe, amados irmãos, é por isso que eu gostei da oração do meu irmão. Quando a fama começa a sobrepor a nossa vida, quando o título começa a sobreviver o nosso coração, aí começa muitas vezes a nossa queda. É por isso que o homem de Deus tem que ter uma vida simples, viver simples, amando sua mulher, amando seus filhos, amando a sua família, e sendo um bênção e canal de bênção na vida dos irmãos. Olha só como o povo filisteu é bonzinho. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos e fizeram-no descer a casa. Aonde começou os pecados na vida de Sansão? Foi nos olhos. E agora está sem nenhum olho. E de rei, o homem que nasceu com um projeto de Deus, hoje se tornou cego e escravo. É isto, amados irmãos, que os nossos inimigos querem fazer conosco. Mas uma coisa que eu aprendo: projeto de Deus não tem validade, é por toda a vida, não tem validade determinada, quero dizer. Oh glória! Meu irmão, cabelo raspado ainda tem raiz. Se Deus iniciou um projeto na sua vida, e você hoje deseja que esse projeto vingue para você, há tempo. Aleluia! Glória a Deus! Não desista dos projetos de Deus. Amém. Amém. Pode continuar.
continuar, por favor. Uma pausa, Daiane. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Próximo. Amados, eu já estou encerrando. Eu não sei como foi a sua vida até esta noite. Eu não sei o que você passou. Eu não sei quais são as necessidades que você precisa ser atendidas por Deus. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que mexe com o coração de Deus. É o arrependimento. Quando você se arrepende, irmãos, você reconhece que sem Deus você não é nada e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Isso toca o coração de Deus. Aleluia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só mais esta vez. Pode continuar. Para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelo menos pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do dedo, e em que se sustinha a casa, e arrimou sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Agora escute esse versículo. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em toda a sua vida. Amados, essa primeira parte da ministração é para aqueles que professam a mesma fé em Jesus Cristo. Que nós estejamos vigilantes com os nossos atos, com as nossas atitudes. Porque um dia a casa pode cair, viu? Literalmente. Estejamos nós preparados, amados. Aleluia. Para aquele grande dia que o Senhor nos chamar. Aleluia. Amém? E a segunda parte, e essa é bem breve, eu vou falar de outro rei. O rei que veio com um propósito. Esse propósito não é provisório, libertar o povo de Israel. Esse propósito é libertar o ser humano do pecado e da morte eterna. Esse rei, que também a sua mãe foi visitada por um anjo. A sua mãe era virgem. A sua mãe foi agraciada de Deus para conceber esse rei. Para você acreditar em Deus, você precisa ver um anjo. Eu, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, amados irmãos, eu queria ver um anjo, sabe? Sabe, só para ter aquela convicção mesmo. Eu sou falha, amados irmãos. Eu estava no começo da minha conversão. Porque a Bíblia fala tanto de anjos, né? Sabe? Já pensou? Olha, amados irmãos, um dia eu estava na igreja lá e precisava pintar a igreja. Estava eu mais 2 irmãos lá. Amados, eu estava em cima de um... eu não sei como é que é o nome daquele negócio que o pessoal põe para... andaime. Eu estava lá no 2º andaime. Amados, eu pintando a igreja. Mas de repente veio... Eu não sei explicar direito. Eu senti o abraço de Deus, amados irmãos. Amém. Sabe?
Não existe dinheiro neste mundo. Eu queria pular lá de cima. Tamanha a sensação de prazer, de bem-estar. As coisas de Deus são santas. Deus não precisa enviar um anjo para você ver, para você acreditar. Deus já enviou um rei para esta terra. Glória a Deus. E Deus avisou que este rei viria para trazer salvação e vida eterna para mim e para você. E o nome desse rei chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Eu tive a liberdade, amados irmãos, de fazer uma comparação dos dois reis. Eu já estou terminando, mais 5 minutinhos só, meu irmão. Vocês esperam mais 5 minutos só para me concluir. É importante, amados irmãos. Eu creio que muitos sairão desta noite aqui com uma outra visão de reino. Sansão, condição da mãe, estéril. Os irmãos do louvor podem subir, viu? Por favor. Sansão, condição da mãe, estéril. Nome, desconhecido. Paternidade, Manoá. Sinal, aparecimento de um anjo do Senhor. Confirmação, reaparecimento do anjo pela segunda vez. Testemunho, esposo. Propósito, libertar o povo de Deus que pecara contra Deus das mãos dos filisteus. Sansão derrotou um leão. Foi traído por Dalila. Valor, 1.100 moedas de cada príncipe filisteu, totalizando mais ou menos 4.400 moedas de prata. Antes da morte, exposto, cego, humilhado, considerado rei de Israel. Último pedido. Preste atenção que eu já estou terminando. Pediu a Deus para que lhe devolvesse a força para matar mais homens do que toda a sua vida. Processo da morte entre duas colunas que sustentavam o templo. Morte, deu a própria vida para matar mais homens do que a sua vida inteira. Agora outro rei, o verdadeiro, aquele que veio para mim e para você, aquele que veio para toda a humanidade. Condição da mãe, bem-aventurada Virgem. Nome, Maria. Paternidade, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sinal, como é que foi o nascimento de Jesus? O anjo apareceu para a mãe dele, apareceu para os pastores, confirmando que nasceu o Salvador deste mundo. Propósito, libertar o homem do pecado e dar-lhe a salvação e vida eterna. Jesus é considerado leão da tribo de Judá. A palavra de Deus que os nossos inimigos andam ao nosso derredor, como o leão que busca nos tragar. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Antes da morte, exposto, humilhado, rei dos judeus. Só que para mim hoje, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele ainda vive, ele ainda faz milagre, ele ainda pode operar na minha vida. Eu quero fazer um apelo, você que está nos ouvindo pela internet. Feche os seus olhos, por favor. Hoje Deus está fazendo um convite. Talvez hoje você que está nos visitando pela primeira vez aqui, ou talvez você que está dentro da igreja,
mas não confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não custará nada, meu amado irmão, minha amada irmã. Basta um fôlego de vida ainda. Aí mesmo no seu lugar. A primeira coisa é se arrepender. Reconhecer que você é um pecador diante de Deus e necessita da sua graça e misericórdia. E a segunda coisa é fazer uma oração simples, mas que tem uma profundidade, um valor tão grande no reino espiritual. Em Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua própria boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você hoje creu nessa palavra, que Deus pode usar a você, se você está nos princípios e guardando os princípios e deseja uma mudança de vida e fez essa oração, você está salvo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, que todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos viver cada dia das nossas vidas buscando a presença de Deus, fazendo com que vidas e mais vidas saibam que existe um Deus maravilhoso no céu e na terra, e que Deus nos ama, amor, que Deus é amor. Senhor, obrigado, Pai, pelo teu povo aqui reunido no outro nome que está acima de todo nome. Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida dos nossos filhos, obrigado pelos nossos familiares, meu Pai. Obrigado por aqueles que hoje entregaram suas vidas ao Senhor, Pai. Eu não sei, Senhor Deus, mas o Senhor pode todas as coisas. Faça-se morada, Senhor Deus, nos nossos corações. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade e que nós vivamos uma vida consagrada a Deus, mas não uma vida de fachada, mas uma vida que pode transformar o nosso caráter e a nossa família. E em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e te agradecemos, Senhor Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, Mateus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Deus.